Graça e paz a todos. Hoje o tema de nosso estudo bíblico será as evidências do salvo. Você está mesmo salvo? Quais frutos você está dando? Quais evidências? Eu vou começar este vídeo fazendo com o seguinte versículo que está em 2 Coríntios 13, verso 5, que diz: Examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos, ou não percebeis que Yahushua HaMashiach está em vós, a não ser que já estejais reprovados. Se você não sabe, irmão, o bem mais precioso deste mundo que o ser humano pode receber é a salvação. Não há nada que se equipare. A maior dádiva que o ser humano, em toda a face da terra, poderia receber, o qual é impagável, porque alguém teve que morrer em nosso lugar para garantir, para pagar eficazmente, e que a salvação dos eleitos fosse garantida. E esse foi o Messias, o qual o Criador não poupou o seu único filho, mas tornou maldição em nosso lugar, para que fôssemos justificados mediante a fé nele. Isso é o Evangelho, as boas novas. Em Marcos 8,36, vai dizer que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, ou dar algo em troca de sua alma. Porque, irmão, não adianta você ser uma pessoa abastada de riquezas, ter muitos bens, ter um carro de luxo, uma casa, carro, mulheres, prazeres que são vaidosos, momentâneos, os quais não trazem benefício algum, nunca vão trazer paz. Maldito é aquele que só vive nesse mundo visando as coisas aqui e não as coisas do alto. Louco, amanhã pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? O Criador, é o Criador chamando o eleito. Arrependa-se. Arrependa-se, pois o tempo de misericórdia é agora. E por mais que você tenha tudo isso que eu acabei de falar, de nada adianta se você não for salvo, regenerado, convertido verdadeiramente. Desde que você ter tudo isso, mas você perder a sua salvação, visando as coisas daqui, não a eternidade, a glória. Paul Washer disse uma vez em uma frase: diga-me o que mais ocupa todo o tempo a tua mente, e isto será o teu Deus. O que mais tem ocupado a sua mente durante o dia todo? Quais preocupações você tem tido? Eu quero começar esse vídeo com essas perguntas, esses questionamentos. O que tem preenchido a tua mente durante o dia todo? O que você mais tem guardado no coração? O Messias vai dizer que o homem,
O homem bom guarda as coisas boas no seu bom tesouro no seu coração. E onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde o seu coração tem estado? Nas coisas do céu, na eternidade, da vida eterna, ou as coisas da terra, as naturais, terrenas. Pense. Medite sobre isso. Bom, como o vídeo hoje é sobre as evidências da salvação, vamos começar com a primeira evidência que está em Mateus 7. Mateus capítulo 7, versículo 17 e 18. Já vai anotando aí. Esse é um dos capítulos que você é obrigatório você, né, saber de cor, né? E também guardar, né, no coração, óbvio. Não saber só aqui, mas também aqui. E praticar. Bom, o Messias, ele vai aqui dar um ensinamento sobre árvore boa e árvore má, sobre dois tipos de pessoas aqui: o salvo e o ímpio, o bode e a ovelha, o vaso de ira e o eleito, justo e injusto, e assim por diante. O Messias, ele vai exortar aqui os discípulos, a igreja, a serem cautelosos com falsos profetas, né? Porque eles veem, e muitos falsos profetas têm se levantado no mundo para enganar a muitos, né? E aí ele vai dar aqui o seguinte ensinamento: pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos maus, mas nem a árvore má dá frutos bons. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, a primeira evidência da salvação, do salvo, do eleito, convertido, regenerado, é que ele dá bons frutos, ele produz bons frutos naturalmente. A árvore boa aqui é o crente regenerado, e os bons frutos são as evidências da sua conversão, da sua regeneração, pós-arrependimento. Ou seja, a partir do momento que o eleito ele ouve a pregação do Evangelho, a palavra do Evangelho, ali ocorre a conversão genuína, o batismo verdadeiro. Não é o batismo de águas, físico, até porque nada físico na terra salva, né, o ser humano, mas sim o batismo da conversão, ou seja, da pregação da palavra. O eleito ele ouve a pregação da palavra e pelo ouvir da palavra ele crê e se arrepende. Então o Espírito do Pai passa a instalar-se no coração do eleito, do regenerado, e faz com que ele dê bons frutos, produza bons frutos dignos de arrependimento. Essa é a primeira evidência. E mesmo que a pessoa se auto-intitule salvo, né, biblicamente, é um salvo, ela não dá frutos que evidenciam, não que são a causa da salvação, mas sim são a evidência, a consequência da pessoa ter sido salva, regenerada, verdadeiramente. Mas se ela se auto-intitula que ser uma pessoa, um salvo, e não dar frutos bons que mostram isso,
ela nunca foi regenerada. Árvore boa dá bons frutos, árvore má dá frutos maus, como acabamos de ler aqui, nesse capítulo. E 2 Coríntios 5,17 vai dizer o seguinte, isso que agora eu estou falando. Que, portanto, se alguém está no Messias, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segunda evidência, é nova criatura, ou seja, o salvo regenerado, ele é nova criatura. No momento que ele ouve a pregação da palavra, ou seja, pela pregação da palavra, pelo ouvir da pregação da palavra, pela fé, ela passa a crer no Messias e se arrepende dos seus pecados, biblicamente, e ou seja, ela vive em um processo de santificação, em renúncia e abdicação da carne, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, perseverar. Essas são as evidências da sua nova criação, que ela é uma nova criatura. Ou seja, todos os seus pecados passados, tudo que ela fez de ruim antes, já são coisas passadas, já foram pagas pelo derramamento de sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. A dívida já foi paga. O Messias morreu por aquela pessoa. Compreendeu? Não tem como a nova criatura se tornar velha criatura de novo, porque isso seria, inclusive, lógico, né? Não tem como uma coisa nova se tornar velha de novo. E uma vez arrependido, uma vez salvo para sempre. Aí vem a doutrina da preservação eterna, né? Ou seja, a salvação dos eleitos já está garantida, porque eles foram salvos pela graça, mediante a fé. É um dom, né, imerecido, um presente, uma dádiva concedida pelo Pai, pelo Criador, ao seu povo eleito, aos que foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então, e lembrando que todos nós já nascemos merecedores da condenação, destituídos de fé e da glória do Pai, de obediência, de retidão. Por isso, o Espírito do Pai, do Senhor, o Espírito Santo, como muitos conhecem, ele adentra e faz morada, torna nossos corpos templos do Espírito. Ele faz morada no eleito. O Ruach HaKodesh, né? O Espírito do separado, que procede do Pai. E já vimos a primeira, a segunda evidência. Agora vamos para a terceira evidência, que está em Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Bem no Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, né? Para os mais íntimos. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. O Criador fala aqui o seguinte: e vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios. Olha só, o Criador é o Criador quem produz em vós tanto querer quanto realizar segundo sua boa vontade, como está em Efésios. É Ele quem faz, Ele quem capacita a nós agirmos de acordo com a sua lei,
com seus mandamentos, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. A evidência do Salomão é que ele obedece os mandamentos do Pai. E que aqui vem a seguinte doutrina, né? A doutrina da regeneração, ou seja, da conversão. O Pai, o Espírito do Ruach HaKodesh, o Espírito da Verdade, quando ele passa a adentrar no eleito, ele substitui o coração de pedra por um novo coração, um coração de carne. A partir do momento depois que ele ocorre o batismo da conversão, ou seja, quando ele ouve a palavra do Evangelho, a palavra, ele recebe, ele é uma boa semente em terras férteis, ele recebe a palavra no coração e passa, então ele crê e se arrepende dos seus pecados genuinamente e dá bons frutos, né? Boas obras, frutos, né? Boas obras, é a mesma coisa. Espera só um instantinho. Bom, voltando aqui ao estudo, onde paramos, a terceira evidência, né? Ou seja, é a regeneração, né? Do espírito pelo ouvir da pregação da palavra. O eleito ele é regenerado pelo Espírito do Pai, substituindo o coração de pedra por um coração de carne. Então ele é feito nova criatura, né? Um novo coração purificado. Bom, a quarta evidência está em Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 22 e 23. Vamos ver, vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá. Gálatas 5, 22 e 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, que é o mesmo que bondade, fidelidade, que também é fé, a fé salvífica, que é um dom, né, do Espírito, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Porque quem pratica todas as virtudes é a evidência do salvo, do regenerado, que foi realmente convertido genuinamente e arrependido. Então, meu irmão, a quarta evidência aqui são os frutos do Espírito, que o Espírito, o Ruach HaKodesh, produz no salvo, naturalmente, após a conversão, após a regeneração, o batismo, né, do Espírito. A substituição do coração de pedra pelo coração de carne. E quais são os frutos da carne? Está nos versos anteriores aqui. Do verso 17 ao... Aqui, o verso 19 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam, os que as exercem, não herdarão o reino do Criador. Essas são as obras da carne. Como sabemos se nós estamos vivendo pelo Espírito ou pela carne? Fazendo uma oração, leitura bíblica, meditativa e silenciosa. E
analisando a nós mesmos, fazendo uma autoanálise de nós mesmos para ver se estamos na fé, como lemos no início do vídeo, né? 2 Coríntios 13, verso 5. Ou seja, você fazer uma análise de si mesmo, da sua vida. Se você realmente está vivendo, fazendo sua própria vontade, as vontades carnais, egoístas. Que sim, somos todos pecadores, criaturas pecaminosas que necessitam da graça e do favor merecido do Pai. E é Ele que vai nos ajudar a lutar contra a carne, lutar contra o pecado. Essa é a luta verdadeira, irmão. É vencer a si mesmo, negar a si mesmo, suprimir os desejos da carne, da inclinação má e pecaminosa do nosso coração, porque o coração é mau e enganoso, como está em Jeremias 13, 5. Então, é dessa forma que a gente descobre se realmente estamos vivendo, no sentido espiritual, servindo o reino ou agradando a nós mesmos, né? Já vamos à quarta evidência. Agora vamos para a quinta evidência, que está em 1 João 3. 1 João, capítulo 4, na primeira carta de João 3, versos 6 e 8. Que diz o seguinte: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não viu quem? O Criador. Não conhece o Pai e o Messias, o Filho. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho do Criador se manifestou para destruir as obras do diabo. Ou seja, todo o que vive na prática da iniquidade, ou seja, iniquidade do grego anomias, que é sem lei, ou seja, o que vive como se não tivesse lei para obedecer. A pessoa que pratica a maldade constantemente, continuamente, a vida inteira, a cada segundo, ela não fica quieta, ela não dorme, ela não consegue dormir se não pensar em fazer o mal a alguém, em arruinar alguém, trazer queda, em causar o mal, infligir, né, mal nas pessoas. Ou seja, é uma pessoa que vive em desobediência contínua dos mandamentos do Pai, que vive normalizando o pecado. Já o eleito não. Aqui estamos falando do ímpio. O ímpio, ele vive na prática da iniquidade, mas o eleito, ele vive em arrependimento. Ao contrário do ímpio, o eleito, ele vive mesmo quando ele peca acidentalmente em algum momento, porque sim, a igreja peca, ela tem falhas, mas a diferença para os bodes, os ímpios, é que a igreja, quando ela peca, o eleito, o salvo, o arrependido, acidentalmente, ele sente um pesar, ele passa a ficar temeroso, triste, aflito com seu próprio pecado. Então, ele se arrepende e volta para os caminhos do Pai. Como a parábola do filho pródigo, que saiu para o mundo e desobedeceu, rejeitou os mandamentos e se afastou da palavra do Evangelho. Mas logo o Espírito do Senhor vem e traz essa pessoa de volta para o caminho da verdade, da vida, que é o Messias. É Ele que nos passa a nos guiar no caminho da verdade. O caminho estreito, né? Da porta estreita. Agora, o ímpio, ele vive na prática do pecado. Ou seja,
O Messias mesmo vai dizer isso, né? Que todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. E aí que vem a seguinte pergunta: como que o livre-arbítrio humano é totalmente livre se nem você consegue ficar 5 minutos sem pensar em nada? Se nem 1 minuto você aguenta pensar em nada? Porque somos todos, meu irmão, influenciados, externamente ou internamente. Não importa o que você diga, o que você acha, não importa a sua opinião. O que importa é a verdade, acima de tudo. O que importa é o que a Bíblia diz, e não o que a sua opinião acha ou diz. Quando a Bíblia fala, a opinião se cala. E assim, a Bíblia mostra quem é quem. Ela revela as coisas, a realidade. Então, meu, bem-vindo ao Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho. Né? Não esse evangelho, esse outro evangelho aí falsificado que andam pregando, de mel com açúcar, colorido. Né? Deus é só amor. Não. Ele é justiça. Ele julga. Ele não tolera pecado. Ele é kadosh, separado. O Criador da Bíblia. Esse é o verdadeiro Deus. O Deus de Israel. O eterno, todo-poderoso, o autor de todas as coisas. O soberano. E não o Deus que vocês, arminianos, bodes, pseudo-crentelhos, aí, falsos mestres, teólogos da Shopee de Araque, acham que inventaram na cabeça doentia de vocês que Deus, ele nos deu livre-arbítrio, então ele deixou a humanidade fazer o que quiserem. Não, eu vou deixar as pessoas aqui nessa terra fazer o que quiser, porque eu não posso interferir no livre-arbítrio delas. Então como é que em Jó 38,6 diz que nenhum dos teus planos podem ser frustrados? Que Deus todo-poderoso é esse que vocês creem, hein? Acho que não é o Deus da Bíblia. Não é o Criador dos céus e da terra. Não. É o Deus do seu próprio ventre. Arrependam-se. Hereges. Filhos do diabo. Então, já vimos aqui a quarta evidência, né? Agora vamos para a quinta. Quinta evidência está em 2 Coríntios 7, versículo 10. 2 Coríntios 7. 2 Coríntios, capítulo 7. Verso 10. A tristeza, conforme o Criador, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. O falso arrependimento é o que traz a morte, que é o remorso. A diferença, meu irmão, entre você ter remorso e você se arrepender de fato é que, uma vez que você sente remorso, você vai passar a cometer o mesmo erro várias vezes. Já o salvo, o eleito, se arrependeu verdadeiramente, mesmo por mais que ele peque em algum momento na vida, ele vai evitar o máximo, não cometer o mesmo erro. Então, isso é o arrependimento genuíno. Metanoia, mudança de caráter, mudança de atitudes, de pensamentos, de obras, de conduta, de caráter. A pessoa vive em constante arrependimento. Então, esse é a evidência, a quinta evidência do salvo. Vamos adiantar mais um pouco. Romanos 8, 16. Vamos voltar aqui. Romanos 8, 16. A sexta evidência da salvação. Aqui. O Espírito testifica. Romanos 8, 16. O próprio Espírito, o Ruach HaKodesh, Espírito Santo, como vocês muitos conhecem, testemunha ao nosso espírito que somos filhos do Criador. Ou seja, o Espírito do Senhor, quando uma vez que o eleito ele é regenerado e convertido à
após se tornar nova criatura, receber o Evangelho, e se arrepender e crer, o Espírito testifica da salvação do mesmo. Ele evidencia isso através de boas obras. Compreendeu? Então o Espírito vai testemunhar que somos, né, filhos do Criador, a partir do momento que quando você é salvo, né, convertido genuinamente, arrependido, se arrependeu dos pecados. Bom, o que mais? 1 Coríntios 6, vamos voltar aqui de novo. 1 Coríntios capítulo 6, 19. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte do Criador e que não pertence a vós mesmos. Ou seja, nossos corpos não pertencem a nós mesmos. Nós somos comprados por alto preço. Já vai dizer aqui no verso diante. Então, onde que cabe aqui o livre-arbítrio? Né? Mais uma a palavra aqui, atestando, comprovando, evidenciando, testemunhando que não somos totalmente livres. Né? E sim, a evidência do salvo, uma das evidências, né, a sétima aqui, agora, né? A sexta, na verdade, ainda estamos na sexta, é que nossos corpos são totalmente, somos templos, santuários do Espírito do Pai. Então essa é uma das evidências. Se o Espírito habita em você, você é um eleito, né? Agora, se não habita, aí, né, você tem que rever sua salvação. E Romanos 8, verso 8 ao 9. Como está aqui? Aqui. Os que vivem na carne não podem agradar ao Criador. Ou seja, os que vivem fazendo suas próprias vontades pecaminosas não agradam ao Criador. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito do Criador habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito do Messias, Yahushua HaMashiach, ou Jesus Cristo, não pertence ao Mashiach, o Salvador. Tá. Agora, vamos para a sétima evidência da salvação. E vai estar em Mateus 22, 37. Mateus 22. Irmão, essa eu colocaria como primeira evidência, mas eu decidi deixá-la para penúltima. E essa aqui, irmão, é a maior evidência, uma das maiores evidências que realmente, se você talvez seja salvo, tá? É essa aqui, por conseguinte. O Messias, vai ser indagado pelos fariseus, né? E um deles, que é um juiz perito na lei, formulou uma questão para submeter o Messias à prova e perguntou: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Então o Messias asseverou: amarás o Senhor, Yahuwah Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento, inteligência. Este é o primeiro maior mandamento. Ou seja, a evidência
uma das evidências do salvo, da ovelha, da pessoa que faz parte da igreja, que foi predestinada, é que ela ama o Pai acima de todas as coisas. Meu irmão, o amor do Criador, olha só o nível de amor que o Pai, que o Messias requer. E se você ama mais os seus familiares do que o Messias, não, você não. Então você não ama o Messias. Porque ele diz em João 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, a evidência do salvo aqui, que ama, ele ama o Criador acima de tudo, até a sua própria vida, e até o ponto de dar a sua própria vida pelo Messias, morrer pelo Evangelho, pela palavra. E se você não ama o Pai acima de todas as coisas, e sim coloca outras coisas acima do Senhor, já constitui-se como idolatria. E o primeiro mandamento do Decálogo está escrito o seguinte, Êxodo 20, verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, qualquer coisa que você coloque em primeiro lugar na sua vida, acima do Criador, você está idolatria. Tá? Então essa é uma das evidências do salvo. E a oitava evidência, essa é a mais óbvia, né? Está a oitava e última, né? Evidência do regenerado. Essa aqui está em Hebreus 11, verso 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar o Criador. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se reconsagram a ele. Ou seja, a fé recebida pelo salvo é a fé salvífica. Óbvio que a fé é um dom, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom do Criador, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação, a graça e a fé são dons imerecidos pelo Pai, que são concedidos, delegados, dados à igreja. E o que é fé? Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Bom, esse foi o estudo de hoje. Espero que vocês tenham sido edificados. E se vocês gostaram deste vídeo, né, desse conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações para não perder nenhum vídeo. E vou deixar aqui na descrição, no primeiro comentário, no comentário fixado no topo, e convidar você a adquirir, meu irmão, uma ferramenta de ganhos diários em dólar, passiva, renda variável, passiva, em dólar. Basta você entrar pelo link aqui abaixo e você já recebe, irmão, ganhos automáticos em dólar. Você já começa ganhando $3, mas sim, no início você ganha pouco, mas se você divulgar o seu link para mais pessoas, para amigos, familiares, quem você tiver aí de contato, nas redes sociais, no YouTube, Telegram, Instagram, se você tiver, divulga o seu link, que você ganha muito mais divulgando o seu link. E você pode, é 100% confiável, 100% gratuito, 100% idôneo e 100% lucrativo. É lucro puro, tá? Não é investimento. Investimento é outras coisas. Isso aqui é uma renda de capital inicial que você gera
partir do momento que você divulga o seu link, as pessoas que entram no seu link de cupom passam a receber, né, também, ou seja, são comissões diárias. Você ganha por comissões diárias dessas pessoas. Então, eu recomendo que você também pesquise, estude sobre a ferramenta. E, meu irmão, inclusive, eu já tô com poucos ganhos, né, mas como eu estou fazendo aqui agora. Por exemplo, estou aqui divulgando o Running Game pelo vídeo no YouTube. Você pode fazer também. Você também pode postar nos stories, no Instagram e compartilhar, né? Ou seja, conheça essa ferramenta aqui que você pode receber gratuitamente várias dinheiro pingando na sua conta de forma de graça, praticamente. Você não precisa pagar para entrar nem para se manter no app, tá? É uma boa ferramenta, uma excelente ferramenta. Bom, tá aqui no primeiro link na descrição. O segundo link é a vaquinha do nosso irmão Rômulo Ribeiro, que está combatendo umas associações criminosas que estão caluniando, difamando, injuriando, perseguindo, acusando injustamente, né, inventando narrativas, falsas acusações contra a igreja. E estamos aí nessa luta, né? E eu peço a colaboração de todos vocês, né? E de vocês puderem ajudar, né, essa vaquinha, se puderem, se não, divulgue, tá? Para o máximo de pessoas possíveis. E toda ajuda é bem-vinda e será de grande valia, tá? Qualquer valor. Aí. Juntos contra o crime, tá? É o nome da vaquinha. Vou deixar aqui na descrição. Temos que fazer esses vermes, né? Alguns filhos do diabo aí, falsos profetas, falsos mestres que endemoniados, né? Os caras estão passaram dos limites, né? Aplicaram um golpe, cara, numa pessoa que mais ajudou. E a pessoa que mais ajudou, eles hoje estão caluniando, difamando, cometendo crimes, cyberbullying, e também tem envolvimento com grupos neonazistas, né, antissemitismo e outros tipos de crimes terríveis. Mas enfim, vou deixar aqui o link. E se você, qualquer ajuda, meu Pai, retribua cada um de vocês que ajudarem, tá? Em dobro. O terceiro link aqui é o link para você me seguir no Instagram. Lá eu posto outros conteúdos variados que eu não trago aqui pro canal. Bom, é isso. Fiquem todos aí na paz do Criador.